Uma boa tarde, que Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. E nessa tarde eu quero convidar você a ler comigo o texto que se encontra em Atos, no capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versos 25 até o verso 34, uma história muito conhecida, a história de Paulo e Silas, quando estão ali na prisão, e da conversão do carcereiro e de toda a sua família. E o tema da nossa mensagem é salvação para os da nossa casa. Diz assim a palavra do Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Até aqui. Essa é a história de um homem, de um carcereiro, que pôde presenciar o poder e o agir de Deus. No momento em que Paulo e Silas estavam presos, e eles oraram e cantaram ao Senhor, adoraram a Deus, e houve um terremoto, algo sobrenatural aconteceu, a resposta de Deus libertando aqueles homens. O carcereiro percebeu que havia algo diferente neles. Percebeu que de fato aqueles homens eram mensageiros de Deus. E então aquele carcereiro faz uma pergunta: o que é necessário para que eu seja salvo? E a resposta de Paulo e Silas é que apenas ele deveria crer no Senhor Jesus e seria salvo ele e toda a sua família. Naquela noite, Paulo e Silas puderam pregar o evangelho ao carcereiro e a toda a sua família, e todos creram e todos receberam Jesus em seu coração e foram salvos e foram batizados. Essa é uma história que nos inspira, que nos emociona, mas sabemos que nem sempre a salvação dos da nossa casa, dos da nossa família acontece dessa maneira, simultânea. Sabemos que muitas vezes precisamos batalhar durante longo tempo, longos anos, em oração pela salvação dos nossos. Talvez nesse exato momento você esteja batalhando e orando pela salvação de alguém da sua casa. Eu já passei por isso. Mas precisamos continuar firmes na fé em nosso Deus, em nosso Senhor, aquele que é poderoso para salvar, e continuarmos realmente vivendo por meio dessa esperança. E para nos inspirar, eu quero ler para você a história de uma mulher que teve um papel muito importante na história da cristandade, faz parte aí da nossa história, que é a história de Mônica de Hipona, a mãe de Agostinho de Hipona, uma mulher cristã, uma mulher piedosa, uma mulher de fé, uma mulher de oração. Mônica nasceu por volta de 332 depois de Cristo na cidade de Tegaste, na Argélia, que fica no norte da África. Filha de uma família abastada, ela casou-se muito jovem, mas sempre foi muito religiosa, muito disciplinada, uma verdadeira mulher cristã, ajudava os pobres, era uma mulher muito mansa, muito humilde. Ela casa-se com um homem chamado Patrício, e ele tinha ali uma boa posição social, ambos desfrutavam de uma boa vida, mas Patrício não era um homem convertido.
Isso trazia muito sofrimento a Mônica, era motivo de suas orações, bem como seus 2 filhos, em especial Agostinho. A história nos conta que ela orou durante muito tempo pela vida de Agostinho. Agostinho de Hipona é conhecido como um dos pais da igreja, um grande teólogo a quem toda a cristandade deve muito, com certeza. Um homem de fé, um homem piedoso, tornou-se bispo, líder da igreja na cidade de Hipona. Mas nem sempre ele foi um homem de Deus. Em seu livro, em sua obra-prima, Confissões, ele nos revela como foi o decorrer da sua vida, toda a sua vida de pecado, todas as coisas erradas com as quais ele se envolveu, apesar de todo o bom exemplo e de todo o ensinamento que ele recebeu da sua mãe. Em especial, Agostinho torna-se distante do Senhor e dos seus caminhos na sua adolescência, na sua juventude. Ele acaba se envolvendo com coisas erradas, comete pecados, especialmente na área sexual, se envolve em outras teologias, em outras filosofias, melhor dizendo, em outras formas de pensamento, até mesmo em seitas, até que ele recebe ali uma revelação de Deus, ele é tocado por Deus e aquele homem experimenta uma conversão genuína, tornando-se então um grande homem de Deus, um homem de fé, um homem piedoso. Mas isso com certeza foi fruto das orações de sua mãe, Mônica. Mônica orou e chorou durante toda a sua vida pela conversão de Agostinho. Em um determinado momento, ela vai até o bispo Ambrósio, lá na Itália, e ela conta então a respeito de Agostinho e da sua aflição e do desejo que ela tinha de que ele se convertesse ao Senhor. E Ambrósio, admirado com a fé e com a devoção daquela mulher, ele declara que não é possível que se perca ou que sucumba o filho de tantas lágrimas. E de fato, Agostinho foi alcançado por Deus, foi tocado pelo Espírito Santo e experimentou a conversão, o que trouxe muita alegria ao coração de Mônica. No final de sua vida, ela pôde ir em paz, porque a sua família se converteu ao Senhor. Diz a história que o seu marido, no leito de morte, também se converteu. É a história de uma mulher de fé que batalhou durante toda a sua vida em oração, acreditando que Deus faria a obra e que seria salva toda a sua casa. E de fato, isto aconteceu, segundo nos diz a história. A palavra de Deus nos diz para orarmos sem cessar, para apresentarmos as nossas orações incessantemente, para a gente bater a porta realmente. Então, que essa palavra possa encorajar você nessa tarde. Se há alguém na sua família, na sua casa que ainda não conhece ao Senhor, que você não desanime, que você não esmoreça. Creia que Deus é poderoso para realizar essa obra, assim como foi Agostinho, filho de oração e lágrimas. Que você receba também esse presente de Deus, a conversão de marido, esposa, filhos, outros familiares, que você possa continuar orando e buscando. Como eu disse, experimentei isso. Me converti antes do Fábio, do meu marido. E durante um bom tempo, no início do nosso casamento, eu orei por ele. Orei até o ponto em que eu achei que isso não iria acontecer. Até que Deus fez a sua obra. Em um determinado dia, num determinado momento que Deus preparou. Bastou uma oração. Ele aceitou receber uma oração. E naquele momento ele foi transformado. Jesus entrou em seu coração. Ele pôde crer, recebeu a fé que salva. E naquele dia, daquele dia em diante, nós pudemos sempre caminhar juntos nos caminhos do Senhor. Meu pranto se transformou em alegria, assim como Mônica um dia pôde experimentar. E eu quero te convidar a continuar firme e crendo na obra de salvação. Continue orando, continue batendo, continue pedindo,
orando sem cessar, orando sem esmorecer, porque Deus é poderoso para realizar salvação. Ele ainda é poderoso. Vamos orar neste momento. Entregue sua vida, sua família, seus sonhos nas mãos do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela palavra que recebemos. Te agradecemos porque Tu és um Deus de salvação, Tu és o Deus que opera a salvação. Te agradecemos porque um dia o Senhor nos alcançou e cremos que o Senhor ainda vai alcançar aqueles, ó Pai, por quem temos orado. Que o Senhor não nos deixe, Pai, desanimar, mas que possamos, assim como Mônica, assim como tantos homens e mulheres de Deus que alcançaram, Pai, a Tua promessa, que nós possamos continuar buscando, Pai. Firmes, realmente, crendo, Pai, poderoso é o Senhor. Tu és um Deus de salvação e nós queremos crer, Pai, e nós queremos realmente entregar ao Senhor todas essas coisas. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo, Pai, aqueles que estão enfrentando, Pai, esta luta, mas que sejam fortalecidos na fé do Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, continue aí tendo uma semana, um final de semana abençoado por Deus e na presença de Deus. Amém.